Pronto? Sim, pronto. Estamos aqui gravando. Hoje eu vou falar do conto Feliz Aniversário. Estamos nessa sequência de leitura dos contos de Laços de Família, livro da Clarice Lispector, e tinha um cronograma inicial. Este cronograma inicial, ele foi modificado por conta de, já vocês sabem, né? Eu perdi minha avó e houve vários desdobramentos também a partir disso. Há entregas que a gente não consegue ter, com as quais a gente não consegue ter uma flexibilidade, mas há outras com as quais a gente pode flexibilizar um pouquinho o nosso ritmo, né? E é o caso desta. Então, estou muito contente, porque apesar dos atravessamentos, estamos aqui para fazer a leitura de Feliz Aniversário. Tive uma amiga na faculdade de letras que ela me falava sempre que achava a Clarice muito violenta. E é curioso, né? Porque existem autores que têm uma prosa que trata da violência em si como um grande tema de sua obra, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa Rubem Fonseca, não sei se vocês conhecem, se vocês já leram, né? Rubem Fonseca tem contos e romances que são extremamente violentos, porque a própria violência está tematizada, além de estar aí um pouco na forma do texto, mas tematizada. Então, o assunto dele, né, passa muito pela violência. Mas existem outros autores, como a Clarice Lispector, que nem sempre, em alguns momentos sim, tá? Por exemplo, numa crônica da Clarice que se chama Mineirinho, o tema, né, um dos temas dessa crônica é um determinado tipo de violência, em outras isso vai acontecer, mas de modo geral, quando a gente pensa na Clarice Lispector, a gente não vai para um lugar de pensar que é uma autora, uma escritora que trata da violência enquanto tema, mas eu entendo muito bem o que minha amiga quis dizer quando ela me disse que achava a Clarice muito violenta. E não foi uma crítica, né? Foi um comentário sobre o quanto que a escrita da Clarice mexia com ela, né? Mexia com ela e apunhalava o leitor de uma certa forma. E isso acontece, no caso da Clarice, pela forma do texto, pela escolha, né, de vocabulário. E neste conto do Feliz Aniversário, a gente vê isso acontecendo. Eu reli, né, esse conto há alguns dias atrás, e então tem algumas coisinhas que eu já não estão tão frescas no sentido de nome das personagens ou quantas pessoas estão ali presentes à cena, mas eu vou trazer para vocês o contexto e vou fazer um vídeo mais breve. É um conto também que não é tão extenso e vou comentar algumas coisinhas então. O que que acontece neste conto? A gente tem uma situação inicial. Eu vou chegar no momento, né, em que eu acho que essa violência aparece. A gente tem uma situação inicial em que há familiares chegando a uma casa, e a gente entende, até pelo título, que já está anunciando isso, que vai se comemorar o aniversário, então, desta matriarca, desta senhora que é mãe, avó, né? E que tá ali, então, nesta casa em que ela mora com a filha Zilda. Então, tem sempre essa figura dessa mulher, né? Sempre não na prosa da Clarice, tá? Pensando aqui, auto-extrapolando, sempre essa companhia para a mulher idosa, que em geral é uma filha, né? E aí é engraçado porque nessa descrição da família chegando, chegam as mulheres, né? Então tem um filho que não queria ir, né? Não queria estar ali e ele não foi, porque ele não queria ver o irmão, os irmãos, aliás. Então a gente já tem um dado sobre um desses filhos que não se dá bem com o resto da família e, portanto, ele não foi ao aniversário da própria mãe. No entanto, ele mandou a esposa, né? Mandou a esposa e os filhos representando ele. Então a mulher vai e ele não vai. Há um outro filho que vai, né? Mas que
manda a mulher antes, então a mulher chegando. Então, as mulheres vão chegando. E aí tem parece que um cumprimento de uma certa função, né, social ali, e dessa expectativa de que as mulheres sejam aquelas que vão, então, dar conta da manutenção do laço. E não só do cuidado, como é o caso da filha que mora com a mãe idosa, mas essas noras que chegam ali e que fazem a manutenção desse vínculo familiar. E aí tem aquela coisa que a gente, em geral, se lembra ou fala, né, sobre quando vai chegando o Natal, que é, será que haveria Natal se as mulheres não estivessem dedicadas, né, a fazer a ceia, a reunir as pessoas e tudo mais? E aqui a gente também poderia se perguntar: se não houvesse mulheres, será que esse aniversário seria comemorado do jeito que está descrito aqui? Me parece que não, né? Parece que não. Mas enfim, vão chegando as pessoas aos poucos, vão chegando as pessoas vestidas de uma forma mais cerimoniosa, dando a entender, né, que estavam ali se preparando para este evento, mas todas meio de má vontade, né? E a tal da Zilda, que é a que mora com a mãe, é a única mulher entre os seus seis irmãos homens. E por isso, né, já tinha ficado decidido anos atrás que ela tinha espaço e tempo para alojar a aniversariante. Olha que interessante, né? A única que estava decidido já havia anos tinha espaço e tempo para alojar a aniversariante. Será que é por isso, né? Será que dentre estes irmãos homens ela era a única que tinha espaço e tempo para alojar a aniversariante e, portanto, ela tinha topado esta função de ser a cuidadora da mãe idosa? Ou será que é porque ela era a única mulher, né? E aí, quando a gente tem espaço e tempo, claro que a gente pensa muito nos recursos dos quais uma mulher dispõe. E o quanto que algumas autoras, como a Virginia Woolf, quando fala lá no Teto Todo Seu da importância do espaço e do recurso financeiro para que você possa escrever, estão tocando também nesta questão, né? Então, olha como a mulher é chamada a abrir mão dos seus próprios recursos para estar com a mãe. E não se trata aqui, né? Eu acho que vocês entendem bem, não se trata aqui da ideia de que uma filha não possa querer assumir ou voluntariamente querer ser a cuidadora da mãe. A questão que está em jogo aqui é o quanto que ela faz isto sozinha, o quanto que ela faz isso com este custo dos próprios recursos e o quanto que ela faz isso ou é escolhida para fazer isso por conta de ela ser mulher. Mas tudo bem, vão chegando as pessoas e aí tem as longas descrições das pessoas chegando a esse aniversário e vai se montando no conto uma ideia de que esta celebração, que é para ser então a festa de aniversário desta matriarca da família, não é uma ocasião assim tão feliz, ou ainda existe uma espécie de fingimento neste laço, né, neste vínculo entre os familiares e nessa cerimônia de aniversário, nessa celebração. Então parece que tem uma coisa meio falseada, sabe? Eles não querem estar ali, mas eles têm que ir, então vão meio que por obrigação. E aí, essa mulher, essa a idosa, né, que está ali fazendo 89 anos, a família fica, né, fazendo piadinha e querendo quebrar o gelo e falando, nossa, 89 anos, um brotinho ainda, não sei o quê. E a gente vai sentindo um mal-estar nessa reunião familiar, né, um mal-estar que vai se formando e que vai mostrando pra gente que o que está vinculando essas pessoas não é exatamente o desejo de estar junto, né? Não é o amor, não é uma ocasião feliz, é uma ocasião em que todo mundo tá ali meio à força e todo mundo tá ali sem jeito, né? Sem jeito, sem muita, não, ninguém tá muito à vontade nessa situação. E fica todo mundo tentando fazer o possível para que o aniversário aconteça logo, né? Aquela comemoração aconteça logo. E esta aniversariante, então,
Ela está ali sentada na cabeceira da mesa, né, com o bolo inteiro. Neste momento da narração, né, para o qual eu estou olhando aqui, o narrador nos diz que a mesa já estava imunda, estava um maior barulho, né? E aí eles começam a cantar o parabéns, e este parabéns, ele é todo atropelado, né? Tá lá o bolo inteiro, os copos sujos, todo mundo fazendo barulho, e este parabéns é atropelado porque alguns cantam em português, outros cantam Happy Birthday em inglês. Aí eles tentam se corrigir e trocam. Quem cantou em inglês canta em português, quem cantou em português canta baixo em inglês. Fica uma bagunça, né? E aí é curioso pensar isso não tá escrito, né? Mas a gente olhando para essa cena, este desencontro das línguas, né? Me parece que também reforça o desencontro da própria família, essa família que não se comunica bem, essa família que tem algo, né, o que está bem sugerido no conto, uma hipocrisia, né, nessas relações familiares. Justamente nós estamos num livro que se chama Laços de Família, então a gente está falando dos vínculos e sempre como acontece nos outros contos que nós já lemos, quando a gente tem, por exemplo, a imitação da Rosa, quando a gente tem o conto Amor, nós temos a montagem de uma dinâmica familiar que em tudo anuncia a sua regularidade, ou a gente poderia dizer, usando aspas, uma certa normalidade. Tá ali o marido, tá ali a esposa, tá ali o filho, ou não tem filho, tá ali a cena doméstica, a rotina, os afazeres, tananã, tá. Se você olhar o quadro, estaria tudo nos conformes. Assim como se nós olhássemos para um quadro desta cena, estão ali, né, a maior parte dos filhos, suas esposas, a Zilda, então, que mora com a mãe na cabeceira da mesa, o bolo, todo mundo se preparando para cantar. É uma cena de aniversário, as pessoas estão presentes, mas há algo de hipócrita. Parece que tem alguma coisa aí que tem esse desencontro, né? Então eles estão ali todos desencontrados ao mesmo tempo na casa. Então tem essa cena de parabéns. E aí na cena de parabéns que a gente vê que tem um apressamento sempre, parece que eles querem acabar logo com esse aniversário, querem cumprir logo este dever, né? Esses laços de família que estão muito na chave do dever. E aí tem viva a mamãe, viva a vovó, viva a dona Anitta, disse a vizinha que tinha aparecido. Sabemos aqui, né? Então, dona Anitta é a aniversariante. Happy birthday! Gritaram os netos do Colégio Bennett. Aí bateram ainda algumas palmas ralas. Aí a gente vai entrar, olha que interessante, num momento de quebra de expectativa, porque esta senhora que ao longo do conto, conforme o narrador deixa que nós, leitores, nos aproximemos mais, a gente entende que, assim como parece que todos os parentes ali estão meio insatisfeitos com a situação, com a comunicação uns com os outros, não estão à vontade, de repente nem queriam estar ali, também ela está insatisfeita com o desfecho, né? O desenvolvimento da vida dos filhos, da escolha das noras e tudo mais, e os netos, só tem um neto lá que ela acha que se salva. Então ela também tem uma crítica com relação a essa família, o que eles fizeram da vida deles, e a gente vai entendendo que esta imagem, ai, da velhinha, que bonitinha, é isso que é marcante nesse conto, tá? Essa velhinha, que bonitinha, uma senhorinha fazendo 89 anos, o bolo, as pessoas, os netos, nossa, né? A origem de toda essa família que tá ali reunida. É, essa cena não se sustenta, né? Não é isso que está se passando de fato. O que está se passando de fato é um mal-estar. E aí,
Nessa cena do parabéns, a gente tem essa confusão, essa cena apressada. Logo alguém vai lá e acende a luz, a pessoa já estava esperando com o dedo no interruptor, tipo, vamos acabar logo esse parabéns. Aí vem as palmas ralas, do tipo, tá bom? E aí, esta senhora, a Anitta, vai se colocar na cena de uma forma completamente inesperada. Por quê? Ainda que houvesse este mal-estar, ainda que houvesse esse desencontro, ainda que houvesse esse falseamento dos laços, nós poderíamos ter a expectativa de que esta mulher aniversariante que estava se mantendo tão calada ao longo de todo esse vai e vem e ruído e barulho desta festa de aniversário, que ela simplesmente continuaria ali meio paralisada, silenciosa e daria tchau e pronto, acabou. Mas não é isso que acontece. Então, a gente chega num momento em que esta aniversariante, ela se coloca, se posiciona diante destes familiares de uma maneira que quebra um pouco toda essa narrativa. E de que maneira é essa? E aí que entra um vocabulário que a Clarice Lispector mobiliza, que deixa a cena muito violenta, né? Que é o seguinte, então eu vou ler, tá bom? Parta o bolo, vovó, disse a mãe dos quatro filhos. É ela quem deve partir, assegurou incerta a todos com ar íntimo e intrigante. E como todos aprovassem satisfeitos e curiosos, ela se tornou de repente impetuosa. Parta o bolo, vovó. Ou então aqui também, quando a gente tem que essa mãe, né, dos filhos assegurou que é ela, a Anitta, aniversariante, quem deve partir o bolo, a gente ainda tem uma leitura, né, sugerida aqui de que a princípio nem seria ela que cortaria o bolo. Porque os idosos são tratados como se eles não conseguissem fazer nada, né? E como são muito infantilizados também. Então aqui a gente tem uma cena que todo aniversário é montado como se ela fosse uma coadjuvante desse aniversário. E neste momento ela assume um lugar diferente, vamos seguir lendo. E de súbito, a velha pegou na faca e, sem hesitação, como se hesitando um momento ela toda caísse para frente, deu a primeira talhada com o punho de assassina. Olha isso, né? Então, em vez de a cena ser descrita, a gente sempre tem que prestar atenção nessas escolhas que elas contam muito pra gente de por onde a narração está caminhando, né? Então, não é que ela pegou a faca e partiu o bolo ou cortou o bolo. É que ela pegou na faca e deu a primeira talhada com punho de assassina. Que força! Segredou a Nora de Ipanema, e não se sabia se estava escandalizada ou agradavelmente surpreendida. Estava um pouco horrorizada. Dada a primeira talhada, tô pulando, tá? Como se a primeira pá de terra tivesse sido lançada. O que é isso, né? Parece que evoca um campo de morte, pá de terra lançada, né? Parece um enterro, não sei. Todos se aproximaram de prato na mão, insinuando-se em fingidas acotoveladas de animação, cada um para a sua pazinha. Ó, todo mundo se empurrando, fingindo que estão ansiosos para provar o bolo, só que é mentira. Olha que engenhoso, né? O jeito que isso está narrado. Aí eles seguem lá, ainda tentando fazer esse fingimento, o bolo rolando, as crianças comendo, tananã, não sei o quê, e por assim dizer, a festa estava terminada, aí eles tentam manter um pouco mais. Só que a aniversariante, ela começa a fazer essas reflexões em que ela despreza de uma certa forma não, ela despreza esses filhos, ela despreza esses netos descritos como seres opacos, né? Os próprios filhos dela, seres opacos com braços moles, rostos ansiosos. Ela repete várias vezes que o tronco foi bom. Isso tudo ela não está falando, tá? Isso tudo a gente acessa pela narração,
o que que está se passando no pensamento da Anitta. O que está se passando no pensamento da Anitta é um desprezo muito grande por esses filhos e netos. Ela até diz aqui, engraçado, né? Uns comunistas era o que eram, uns comunistas. Então ela tem um desprezo por essa família e ela reforça que o tronco fora bom. O que que isso quer dizer? Que ela e o marido dela, né, e que não tá mais, ela é viúva, que eles tinham sido fortes, tinham sido pessoas mais resistentes, pessoas mais corretas, de repente, pessoas menos moles, mas que ainda assim tinham dado à luz a uma galera ali que ela despreza. E aí acontece, né, a cerejinha do bolo, para a gente usar o vocabulário do aniversário, que é o seguinte: olhou-os, Anitta, né, olhou para os familiares com sua cólera de velha. Pareciam ratos se acotovelando a sua família. Incoercível, virou a cabeça e, com força insuspeita, cuspiu no chão. Então, olha só, esse desprezo dela e essa cólera, né, finalmente extravasam, não por meio de ela dizer aquilo que ela estava pensando, mas sim de ela cuspir no chão. Mamãe! Gritou mortificada a dona da casa, a filha Zilda que mora lá com ela. Que é isso, mamãe? Gritou ela, passada de vergonha. E não queria sequer olhar os outros. Sabia que os desgraçados se entreolhavam vitoriosos, como se coubesse a ela dar educação à velha. E não faltaria muito para dizerem que ela já não dava mais banho na mãe. Jamais compreenderiam o sacrifício que ela fazia. Olha o que acontece nesse momento, né? Então, nesse momento, olha como essas relações familiares elas têm uma complexidade, têm nuances e tem sempre um julgamento, uma expectativa de que parece que o outro vai falhar, né? Então, na hora que a Anitta ela cospe no chão, a Zilda, que é a filha, então, que cuida dela, olha mortificada, mas o pensamento que ela tem, que o narrador traz pra gente, é a vergonha, porque os outros ali vão achar que ela, Zilda, ou seja, a mulher cuidadora responsável por essa mãe idosa, não está fazendo adequadamente o seu papel. Então, o que chega é isso, né? O que chega para ela é a vergonha desse julgamento alheio. E já imaginando que, por conta de a mãe ter cuspido no chão, isso implica que ela, Zilda, né, vão falar que ela não tá dando banho na mãe e que ela não deu educação à velha. Mamãe, o que é isso? Disse baixo, angustiada. A senhora nunca fez isso, acrescentou alto para que todos ouvissem. Queria se agregar ao espanto dos outros, ou seja, ali ela queria se separar dessa mãe, né? Com quem ela é uma espécie de dupla, já que ela é a única filha mulher e aquela que cuida. Se separar dessa mãe e entrar no coro dos indignados com o cuspe. Até Clarice usa aqui uma imagem bíblica para falar disso, né? Ela fala assim: queria se agregar ao espanto dos outros, quando o galo cantar pela terceira vez, renegarás tua mãe. Mas seu enorme vexame suavizou-se quando ela percebeu que eles abanavam a cabeça como se estivessem de acordo com a velha que não passava agora de uma criança, né? Então, olha só que interessante. A Zilda tem toda essa construção, todo esse medo do julgamento do outro, que cede um pouco, né? Esse julgamento, esse medo, essa sensação, talvez até de uma pontada de culpa ou de vergonha tá escrito, né? Isso suaviza no momento em que ela vê que os outros já passaram daquele primeiro momento de espanto para um momento de, mas ela é idosa, né? Tipo, velho é igual criança, né? Não sabe o que faz, tipo, não tem consciência. E aí a Zilda diz
ultimamente ela deu para cuspir. Terminou então confessando contrita para todos, né? E aí depois a gente chega de novo à reflexão da aniversariante que continua pensando, né? Parecia um rato se acotovelando, os meninos conservavam os traços bonitinhos, mas que mulheres que eles haviam escolhido, né? Fala mal dessas noras e tudo mais. Ela pede um copo de vinho. Aí todo mundo fica meio em pânico sem saber se servia vinho para ela ou não. Serviram vinho para ela, né? E aí isso vai simplesmente voltando, né, à conformação anterior de um mal-estar, depois desta ruptura momentânea pela cuspida da Anitta no chão. E aí a gente vai chegando no momento de um retorno, né, para aquele fingimento que todo mundo vai lá, dá um beijo nela para se despedir, a festa estava ali terminada, e aí a aniversariante estava refletindo e pensando, será que a Zilda pensa que este bolo substituiu o jantar? Porque não é verdade que um bolo substitua o jantar. Então ela ainda tem esses pensamentos ali no final que realmente colocam essa filha numa posição bem desconfortável, né? Embora isso não seja dito ali para a filha. É, e aí, né, então, o conto termina, só vou ler o parágrafo final, que ele é bem curtinho, daí a gente faz um comentário. Enquanto isso, lá em cima, sobre escadas e contingências, estava a aniversariante sentada à cabeceira da mesa, ereta, definitiva, maior do que ela mesma. Será que hoje não vai ter jantar? Meditava ela. Isso já tinha sido dito antes, tá? E aí a frase final: a morte era o seu mistério. Claro, né? Que essa idosa, essa mulher suscita comentários, né, em torno da sua idade o tempo todo. Então parece que o tempo todo é todo mundo, nossa, né, que maravilha, viver tanto. E aí alguém pensa ali no final, né, pelo menos 90 anos, né, ela tem que chegar, uma das noras fala, ela tem que chegar pelo menos a 90 anos, que é uma idade tão bonita, né, tal. Então todo mundo meio que neste aniversário de uma certa forma, numa antecipação da morte dessa matriarca, né? E aí, quando a gente tem a cena do corte do bolo, a gente tem até esse chamamento, né? A uma imagem semelhante a de um enterro, quando tem, parece que ela jogou a primeira pá de terra. Mas também, né, essa imagem também conta pra gente da frustração, do esvaziamento do que havia de possível de ser fingido nessa cena de aniversário, né? Então, no momento em que ela apunhala o bolo com uma força que ninguém previa e depois ela cospe no chão, a gente tem, como chama isso, né? Uma quebra de expectativa muito grande. Eu queria outra palavra que eu não tô achando, mas vamos usar quebra de expectativa. E aí a gente pode pensar, né? O quanto que a construção do personagem idoso, da mulher idosa, ela vai passar por essa infantilização, que de fato aqui acontece, né? Mas pela expectativa de que haja uma obediência e uma docilidade e uma fragilidade e até mesmo uma fraqueza, e até mesmo essa figura cultural, né, da vovozinha, né, da vovó, muito bondosa e muito docinha, e que meio que aceita qualquer coisa de qualquer pessoa, porque já meio que acabou a vida dela, tá todo mundo só esperando essa vida de fato terminar. E este conto, ele mostra pra gente o que que acontece quando isso é desafiado, né? Então a gente tem a expectativa de que esta velhinha ela se comporte bem, esteja ali doce e de uma certa forma grata e de uma certa forma imune ao que ela mesma nota do fingimento alheio, que ela simplesmente continue sentada na cabeceira da mesa, arrumada pela filha que lhe cuida e comemore o seu aniversário dentro desse falseamento todo de cena, desse simulacro, né, de uma ocasião familiar festiva.
que na verdade é outra coisa que está acontecendo, é um mal-estar extremo que está acontecendo. Bom, a gente sabe que, saindo do conto, né? Essa imagem de família margarina, ela raramente se comprova na prática. Então, na verdade, o que a Clarice está fazendo com este conto é denunciando alguma coisa que acontece, mas denunciando alguma coisa que acontece, que seria a hipocrisia desses laços familiares, desses vínculos, a partir da figura de quem menos se espera que desafie o status quo, né? Que seria a idosa. Então, os idosos que são extremamente desprezados, né? Pela nossa cultura, de modo geral, neste conto da Clarice, ela é desobediente, né? Então, não só ela desobedece à norma social quando ela cospe no chão, né, sem dizer aquilo que ela está pensando, mas como uma forma de extravasar todo esse desprezo que ela sente pela própria família, então nem ela queria estar ali com eles, me parece, né? E também a força com que ela pega a faca, né? E esse impulso assassino da faca, que dá a entender também que tem uma agressividade muito grande nesta idosa, e não só uma agressividade, mas também uma força ali inesperada. Então, isso surpreende a todos ali. As idosas, né? A gente tem um conto da Clarice que não tá neste livro. Deixa eu checar o sumário, porque vai que eu tô doida, né? Vai que eu estou doida. Não está neste livro, que é a procura de uma dignidade? Será que é? Então, eu já escrevi sobre este ponto, mas agora me fugiu se o nome é esse, mas eu acho que é a procura de uma dignidade. Vamos checar? Em vez da gente ficar adivinhando, vamos. Em que a gente vai ter também a figura de uma idosa é, completamente. Deixa eu ver se é isso. É a procura de uma dignidade. Aham, é isso aí. Uhum. A gente vai ter também uma idosa que desafia completamente as expectativas, né, em torno dos idosos e principalmente das mulheres idosas. Porque no conto A Procura de uma Dignidade, a gente vai ter a insinuação de uma sexualidade ainda muito ativa, né? Bom, claro que no conto da Clarice, isso é feito de uma maneira muito delicada, né? Nesse conto em A Procura de uma Dignidade. Mas se a gente quiser ir para um campo de maior intensidade, em que isso vai ser muito mais explícito, a gente pode olhar para os textos da Hilda Hilshin, que você vai ter, né? Essa esse apelo ao corpo, inclusive, né, nas idosas, nas mulheres mais velhas, acontecendo de uma maneira absolutamente escancarada, né, com vocabulário muito mobilizado todo em torno deste corpo, né, de uma forma mais intensa, mais direta do que acontece, por exemplo, na prosa da Clarice. Mas só para dizer que são autoras que questionam muito o lugar da mulher, o lugar de obediência, o lugar de docilidade, o lugar de submissão, né? E que isso vai acontecendo nas narrativas de maneiras diferentes. E no caso do Feliz Aniversário, então, acontece por esse choque, né? É uma prosa que choca. Choca a partir do título, né? Então, Feliz Aniversário, né? A gente tem todo um repertório cultural em torno do que é um aniversário, uma festa de aniversário, uma celebração. A gente tem uma série de expectativas relacionadas ao que é uma reunião familiar, né? O que é celebrar o aniversário de alguém, principalmente ali da mulher mais velha, daquela família, daquele núcleo. É, e aí a gente tem uma narrativa que vai então denunciar o quanto que existe de falseamento nessas relações e vai denunciar por meio da ação, né, desobediente, a gente pode chamar assim, da aniversariante, que existe um desassossego também, uma opinião também, uma vida íntima própria também, uma reflexão pessoal, uma força, né,
todas contidas, configuradas nessa mulher de quem não se espera mais nada, a não ser que morra. Então, é um conto muito forte, tá? É um conto breve, é um conto escrito com uma maestria, né? Como Clarice consegue, em que ela vai passar essa sensação pra gente desse mal-estar na reunião familiar o tempo todo. E é muito bonito o modo como ela faz isso, engenhoso, né? O modo como a Clarice faz isso, porque em nenhum momento isso está escrito de uma forma escancarada, isso vai sendo montado na narrativa, essa ambientação, essa sensação, queria uma outra palavra que eu não tô achando, eu já tô meio ruim de pescar palavra hoje. Mas enfim, esse contexto do desassossego, né, do mal-estar vai sendo montado aos poucos na narrativa e de uma forma muito legal. Então vou parar por aqui hoje. Nosso próximo conto é A Menor Mulher do Mundo. Vou tentar fazer vídeos, né, mais breves assim, porque assim eu consigo me comprometer e não comprometer tanto o tempo de vocês também. Também não sei quanto tempo eu falei, agora acabei de ver, deu uma meia horinha, tá bom? Então a gente se vê no próximo. Obrigada, espero que vocês tenham gostado.